Em 1963, a Chevrolet apresentou ao mundo um carro que redefiniu o conceito de esportividade americana. O Corvette Stingray não foi apenas uma evolução de um modelo anterior. Ele representou um salto tecnológico e estético que colocaria a General Motors em um novo patamar de design e engenharia. Era a materialização de uma ideia que vinha sendo lapidada desde o final dos anos 1950. Unir elegância, desempenho e inovação em um único automóvel que pudesse competir de igual para igual com os esportivos europeus. Desde o primeiro olhar, o Corvette Stingray impressionava. Suas linhas afiadas, os vincos pronunciados e a carroceria baixa transmitiam uma sensação de velocidade mesmo parado. Foi o primeiro Corvette a ser verdadeiramente projetado em túnel de vento, o que permitiu que cada curva da carroceria tivesse uma função aerodinâmica específica. O nome Stingray, inspirado na arraia, não era apenas simbólico. Ele refletia exatamente a fluidez e a agressividade que o design expressava. Por trás desse projeto havia uma mente que se tornaria lendária. Bill Mitchell, o chefe de design da GM. Mitchell havia sucedido Harley Earl, o criador do primeiro Corvette, e queria deixar sua marca pessoal. Enquanto o modelo de 1953 era elegante, o Stingray seria ousado. Ele se inspirou em conceitos criados anos antes, como o Corvette XP87 e o protótipo Q-Corvette, ambos experimentais. O resultado foi um design que unia estética e função de forma inédita nos Estados Unidos. A dianteira era longa e afilada, com faróis escamoteáveis, uma inovação visual e funcional, e uma grade discreta que acentuava o caráter aerodinâmico. O capô em forma de ponta de flecha conduzia o olhar até o emblema duplo da Chevrolet. A traseira curta e cortada, com as lanternas redondas em pares, reforçava a postura musculosa e esportiva. Mas era a versão coupé que causava maior impacto. O famoso vidro traseiro dividido, conhecido como split window, uma decisão de design ousada que se tornaria um dos elementos mais icônicos da história automotiva americana. Mitchell insistiu pessoalmente nesse detalhe, mesmo enfrentando resistência de engenheiros e executivos. O motivo era puramente estético. Ele acreditava que o traço central fazia o carro parecer mais veloz e equilibrado visualmente. Tecnicamente, o vidro dividido reduzia a visibilidade traseira, mas essa limitação nunca diminuiu o fascínio que o design causava. O split window seria exclusivo do modelo de 1963, removido no ano seguinte, o que tornaria essa primeira edição uma das mais cobiçadas pelos colecionadores décadas depois. Sob o capô, o Stingray também trazia avanços importantes. O chassi foi totalmente redesenhado, mais leve e rígido que o da geração anterior. Pela primeira vez, o Corvette adotava suspensão traseira independente, um salto tecnológico que melhorava significativamente a dirigibilidade e o conforto. Até então, os modelos anteriores utilizavam eixo rígido, o que limitava o desempenho em curvas e o controle em altas velocidades. Com essa mudança, o Corvette se tornava um carro de performance real, capaz de rivalizar com esportivos europeus como o Jaguar E-Type e o Porsche 356. O motor continuava sendo o coração V8 americano, robusto, confiável e poderoso. O modelo básico vinha com o 327 polegadas cúbicas, mas havia variações que chegavam a 360 cavalos com injeção mecânica de combustível, algo raríssimo em carros americanos da época. Essa tecnologia, herdada diretamente das pistas, permitia respostas mais imediatas e uma entrega de potência mais linear. O ronco grave e metálico do V8 fazia parte da experiência, um som que comunicava força bruta e precisão mecânica em harmonia. O Corvette Stingray também marcou a consolidação da filosofia de engenharia que Zora Arkus Duntov defendia desde os anos 1950. Duntov, engenheiro russo naturalizado americano, é frequentemente chamado de pai do Corvette. Ele via o carro não apenas como um esportivo de rua, mas como uma base para competições. Sob sua influência, o Stingray foi projetado com uma estrutura modular que podia ser adaptada para pistas com modificações mínimas. Essa visão fez do Corvette um carro com alma de corrida, mesmo nas versões de produção. Nas pistas, o Stingray provou sua competência. O modelo Z06, lançado ainda em 1963, era uma versão de homologação criada para corridas de endurance. Equipado com freios a disco maiores, tanque de combustível ampliado e suspensão reforçada,
Ele mostrava o potencial de um carro americano de série competir de igual para igual com europeus consagrados. Em circuitos como Sebring e Riverside, o Corvette Stingray se destacou não apenas pela potência, mas pela resistência, um feito que solidificou sua reputação. O interior do Stingray refletia a mesma filosofia de equilíbrio entre funcionalidade e estilo. O painel envolvia o motorista, criando uma sensação de cockpit. O volante de 3 raios, o cluster de instrumentos circulares e o uso de materiais metálicos davam um ar de precisão. Era um carro feito para o motorista. E, pela primeira vez, o Corvette deixava de ser apenas um esportivo americano bonito para se tornar uma verdadeira máquina de performance global. Em termos de condução, o Stingray oferecia uma experiência que misturava brutalidade e finesse. O câmbio manual de 4 marchas tinha engates curtos e firmes, o que tornava a troca uma extensão natural do corpo. A direção, embora ainda sem assistência hidráulica em algumas versões, era direta e transmitia cada irregularidade do asfalto. E, acima de tudo, o carro transmitia confiança. Ele não era apenas rápido em linha reta. Ele podia contornar curvas com controle e previsibilidade. A recepção do público e da imprensa foi imediata e entusiasmada. Em 1963, o Corvette Stingray foi considerado um dos carros mais belos e avançados do mundo. As revistas especializadas destacavam seu equilíbrio entre design e desempenho, e os consumidores viam nele um símbolo de status e tecnologia americana. Era o carro dos sonhos de uma geração que começava a descobrir a cultura da velocidade e da liberdade individual sobre 4 rodas. O impacto cultural do Stingray foi profundo. Nos Estados Unidos dos anos 60, a indústria automobilística era reflexo direto da mentalidade do país. Ousada, confiante e voltada para o futuro. O Corvette Stingray sintetizava esse espírito. Ele era o carro de quem queria se destacar, de quem via nas estradas abertas a promessa do novo mundo americano. Era o som metálico do progresso em forma de motor V8. Ao mesmo tempo, o Stingray consolidou a identidade do Corvette. Até 1963, o modelo ainda buscava seu verdadeiro lugar no mercado. Era respeitado, mas não reverenciado. Com o Stingray tudo mudou. Ele se tornou o carro que definia o que significava ser um esportivo americano. E mais, mostrava que os Estados Unidos eram capazes de criar algo que não apenas competia, mas superava em muitos aspectos os ícones europeus. Por trás de sua aparência agressiva, o Corvette Stingray escondia uma sofisticação que poucos esperavam. Cada detalhe, da aerodinâmica ao chassi, foi pensado para unir forma e função. Essa filosofia marcaria toda a linhagem futura do Corvette. Cada geração posterior, do Stingray C3 aos modernos C8, carrega algo dessa essência de 1963, a combinação de poder bruto e elegância controlada. Hoje, o Corvette Stingray 1963 é mais do que um clássico. Ele é uma obra de design industrial, um marco de engenharia e um ícone cultural. Cada unidade preservada é um testemunho de uma era em que o design automotivo era feito com paixão, intuição e ousadia. Sua silhueta continua instantaneamente reconhecível, e seu legado influencia até mesmo os superesportivos contemporâneos. Mais do que um carro, o Stingray foi uma declaração. Uma mensagem da Chevrolet para o mundo. A América não apenas fazia carros rápidos, fazia carros que inspiravam. O rugido do seu motor, o brilho de sua carroceria e a precisão de sua engenharia se tornaram parte do imaginário coletivo. O Corvette Stingray é o ponto em que a arte, a ciência e a emoção se encontram sob o mesmo capô. O sucesso do Corvette Stingray em 1963 não aconteceu por acaso. Ele foi resultado de um processo de amadurecimento dentro da General Motors que começou uma década antes, quando o conceito do carro esportivo americano ainda era incerto. O primeiro Corvette, lançado em 1953, tinha mais de idealismo do que de desempenho. Era bonito, mas modesto em performance. A Chevrolet precisava provar que conseguia criar algo à altura dos esportivos europeus. E o Stingray foi a resposta definitiva a esse desafio. Enquanto o design de Mitchell definia o visual e o apelo emocional, Zora Arkus Duntov foi o responsável por transformar o Corvette em uma verdadeira máquina de alta performance. Duntov acreditava que um carro esportivo deveria ser mais do que aparência. Deveria ser uma experiência completa, construída em torno da engenharia. E foi sob sua influência que o Corvette passou de um símbolo de estilo a um competidor legítimo nas pistas.
O Stingray incorporava as lições que Dantov havia aprendido nas competições e em sua formação técnica. Ele introduziu conceitos de peso ideal, distribuição equilibrada entre os eixos e melhorias na rigidez estrutural. Essa abordagem de engenharia deu ao Corvette uma nova personalidade. Ele não era apenas bonito, era eficiente. O resultado foi um carro que combinava aerodinâmica funcional, motor potente e comportamento dinâmico refinado. O novo chassi, mais leve e rígido, utilizava uma estrutura em escada, mas com seções reforçadas estrategicamente. A suspensão dianteira de braços sobrepostos e a traseira independente, com mola transversal, transformaram o comportamento em curva. Agora, o Corvette não apenas acelerava rápido, mas também mantinha o controle em velocidades elevadas. A sensação ao volante era de domínio absoluto. Ele se tornava uma extensão do condutor, obedecendo a comandos com precisão e imediatismo. As opções de motorização também foram um ponto de destaque. O motor 327 VF8 com 5,4 litros podia ser configurado em diferentes potências, de 250 a 360 cavalos. O segredo estava no sistema de injeção mecânica Rochester Ramjet, que otimizava a mistura de ar e combustível com uma precisão surpreendente para a época. Essa tecnologia, cara e complexa, foi usada em versões selecionadas, reforçando o caráter exclusivo e esportivo do carro. O som do motor do Stingray era inconfundível, grave, metálico, cheio de presença. Ele não precisava de artifícios para impressionar. O simples ronco do V8 em marcha lenta já comunicava força e confiança. Em aceleração, o carro produzia um crescendo sonoro que se tornava parte da identidade do modelo, uma sinfonia mecânica americana. O desempenho era impressionante para 1963. O Stingray podia atingir 0 a 100 km/h em pouco mais de 5 segundos, dependendo da configuração, e ultrapassar os 220 km/h de velocidade máxima. Números que colocavam o Corvette em pé de igualdade com carros europeus bem mais caros, como o Ferrari 250 GT e o Jaguar E-Type. Pela primeira vez, o esportivo americano não precisava mais se justificar. Ele podia se impor. O impacto do Stingray também se refletiu no modo como as pessoas viam o Corvette. Ele deixou de ser um carro para poucos entusiastas e se tornou um símbolo nacional. O design futurista, o desempenho real e a sensação de modernidade fizeram dele o carro dos sonhos para toda uma geração. Era desejado por empresários, jovens pilotos e até celebridades de Hollywood. O Corvette havia finalmente alcançado o status de ícone cultural. Nas competições, o Stingray se tornou um adversário respeitado. O pacote Z06, criado por Dantov, transformava o carro de rua em uma verdadeira máquina de corrida. Ele incluía freios de tambor de maior diâmetro, com resfriamento especial, suspensão reforçada e um tanque de 36 galões, pensado para corridas longas. A versão Z06 não era barata, mas oferecia uma plataforma sólida para quem queria competir. Muitos pilotos privados adotaram o Stingray e alcançaram vitórias expressivas em provas de endurance nos Estados Unidos. A presença do Corvette nas pistas também ajudou a moldar sua reputação. Ele mostrava que o design arrojado não era apenas um disfarce para vender carros. Havia substância por trás da forma. A performance comprovada nas corridas reforçava a imagem de um carro robusto, equilibrado e confiável. O Stingray representava o encontro perfeito entre arte e engenharia, algo raro mesmo nas décadas seguintes. O ano de 1963 marcou ainda o início de uma nova era de design automotivo nos Estados Unidos. O Stingray influenciou não apenas outros modelos da Chevrolet, mas também toda a indústria. Suas proporções baixas, o capô longo, a cabine recuada e as linhas esculpidas se tornaram referência para inúmeros projetos posteriores. Até mesmo concorrentes diretos adotaram elementos semelhantes. O Corvette tinha se tornado uma escola de design. Por dentro, o Stingray também refletia a filosofia de performance funcional. O painel, levemente inclinado em direção ao motorista, criava um ambiente de controle total. Os mostradores analógicos forneciam informações precisas, e o acabamento metálico transmitia uma sensação de solidez e modernidade. Era um carro que convidava o condutor a dirigir, não apenas a admirar. Tudo no interior tinha propósito, desde a disposição dos comandos até o formato do volante. Mesmo com todo esse avanço,
o Corvette Stingray não era perfeito. O espaço interno era limitado, a visibilidade traseira comprometida pelo vidro dividido e o ruído interno elevado. Mas esses aspectos nunca foram obstáculos sérios. Pelo contrário, faziam parte do caráter do carro. Ele era um esportivo puro, feito para quem valorizava a experiência de dirigir, acima de qualquer conforto. Em termos de mercado, o Stingray foi um sucesso imediato. Em 1963, as vendas quase dobraram em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, a Chevrolet precisou ampliar a produção para atender à demanda. A combinação entre beleza, inovação e desempenho havia conquistado o público americano. O Corvette deixava de ser um nicho para se tornar uma força de mercado. A imprensa especializada foi unânime em seus elogios. Revistas como Road and Track e Car and Driver destacavam o equilíbrio entre potência e controle. Os críticos observavam que o Corvette havia finalmente alcançado a maturidade. Não era mais apenas um carro bonito, era um carro sério. E, ao mesmo tempo, mantinha uma aura de exclusividade e paixão que poucos modelos conseguiam igualar. Com o passar dos anos, o Stingray consolidou seu legado. Em 1964, o vidro dividido foi eliminado, tornando a versão original de 1963 ainda mais especial. Em 1965, os freios a disco dianteiros foram introduzidos e o motor Big Block 396 apareceu como opção. Cada melhoria técnica expandia as capacidades do carro, mas a essência criada em 1963 nunca se perdeu. Era como se aquele primeiro ano tivesse capturado a alma do Corvette de uma vez por todas. O Stingray também influenciou o modo como a Chevrolet encarava seus projetos futuros. A marca percebeu que o público americano queria mais do que potência, queria identidade. O Corvette passou a ser tratado não apenas como um produto, mas como um símbolo da engenharia e do espírito americano. Ele se tornou uma vitrine tecnológica, onde a GM mostrava o que era capaz de fazer de melhor. Com o tempo, o nome Stingray se transformou em sinônimo de performance. Mesmo após o fim da segunda geração, o termo retornaria em modelos posteriores, como o C7 Stingray de 2014, em homenagem ao clássico de 1963. Cada retorno do nome trazia consigo uma promessa de fidelidade às origens, design ousado, inovação e alma esportiva. O valor histórico do Corvette Stingray 1963 é imensurável. Hoje, cada unidade preservada é uma cápsula do tempo, um lembrete de uma era em que a engenharia era guiada pela intuição e pelo talento individual. Os exemplares com o vidro dividido estão entre os carros mais valiosos e colecionáveis da história americana, frequentemente alcançando cifras milionárias em leilões. E não é apenas pelo design, é pelo que o carro representa. O Stingray foi um marco porque mostrou que a América podia competir em qualquer pista, em qualquer cenário. Ele foi o primeiro esportivo americano verdadeiramente global, respeitado na Europa e admirado no Japão. Era o símbolo de um país em ascensão, confiante em sua capacidade de criar e inovar. O Corvette era o espelho de uma nação que acreditava na velocidade, na liberdade e na engenharia como formas de expressão. Mesmo mais de meio século depois, dirigir um Stingray original ainda é uma experiência visceral. O peso do volante, o som do motor, o cheiro da gasolina e o tremor do chassi, tudo parece vivo, autêntico, mecânico. É um lembrete de um tempo em que a conexão entre homem e máquina era direta, sem filtros eletrônicos. Cada curva e cada aceleração exigiam habilidade e respeito. E talvez seja por isso que o Stingray continue sendo tão admirado. Em termos de legado, poucos carros alcançaram o equilíbrio que o Corvette Stingray conquistou. Ele foi simultaneamente uma obra de arte, uma façanha técnica e um sucesso comercial. Poucos modelos conseguiram unir essas três dimensões com tanta harmonia. O Stingray estabeleceu um padrão que até hoje serve de referência para designers e engenheiros. A da linha da sua carroceria conta uma história. O capô longo fala de poder, as curvas laterais de velocidade e a traseira recortada de elegância. Tudo nele é intencional. E é por isso que, décadas depois, ele ainda parece moderno. Seu design não envelheceu, amadureceu. O Stingray é a prova de que o verdadeiro design é atemporal. Hoje, ver um Corvette Stingray 1963 em perfeito estado é presenciar uma peça viva da história automotiva. É um lembrete do que a indústria americana foi capaz de fazer quando uniu visão, talento e coragem. O som de seu motor ecoa como uma memória coletiva.
O rugido de uma geração que acreditava que tudo era possível.